Olá, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de técnicas de manutenção do S3 Técnico em Eletrotécnica e FCE Campus Cedro. Dentro da continuidade do nosso tema, nós estamos falando sobre ferramentas, práticas básicas a serem utilizadas na manutenção para se alcançar a qualidade dentro da manutenção. E hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta chamada FEMEA, que é a ferramenta de análise de modo e efeito da falha. Tá? Essa sigla FEMEA vem do seu original em inglês, Failure Mode and Effect Analysis, ok? Bom, a metodologia FEMEA foi desenvolvida pelo Exército Norte-Americano por meio do procedimento militar ML-P-1629. Ele é intitulado como um procedimento para desempenhar um modo de falha, seus efeitos e análise de sua criticidade. Foi usado como técnica de avaliação da confiabilidade para determinar o efeito das falhas num sistema ou num equipamento. O FEMEA é um método que analisa falhas que já aconteceram ou que ainda podem acontecer para eliminar, ou pelo menos reduzir, a sua ocorrência. Serve para detectar todos os modos de falha e prever seus efeitos. Isso significa que, para um único modo de falha, pode haver mais de um defeito sobre o processo ou o produto. Então, suponhamos que você, como um usuário final de determinado produto, adquira este produto e vê que esse produto apresenta muitas falhas, né, você vai se sentir ressabiado, não é verdade, a adquirir esse produto novamente, porque tinha várias falhas. E sabendo desse histórico de falha desse produto, obviamente você vai buscar um outro produto, justamente para evitar as falhas deste produto já conhecido. A FEMEA usa um pouco deste tipo de filosofia, né? Algo que me traz muitas falhas não é um sistema, não é um produto, não é um serviço confiável. Ou eu me desfaço deste produto, desse serviço, desse sistema por completo, ou eu vou em busca de localizar as causas dessas falhas e eliminá-las. Por exemplo, né, suponhamos um freio de bicicleta, que é o que a gente tem aí na imagem para vocês, tá? Que eu retirei daquele livro que eu já havia compartilhado com vocês em outras aulas. Então, suponhamos que eu tenho um sistema de um freio de bicicleta. Tem as pinças, né? Acoplado às pinças, nós temos aí aquelas sapatas de borrachas, sapatas de borracha que servem para frear o pneu de uma bicicleta através do atrito. Né? Temos os pontos onde são conectados os cabos de aço, etc. Esse meu sistema aí será confiável? Esse meu sistema será livre de falhas? Quais são as possibilidades de falhas que eu posso encontrar nesse meu sistema? O método FEMEA, ele vai em busca das possíveis causas. Ele vai ser um sistema investigativo com base naquilo que pode acontecer, com que frequência isso pode acontecer e quais as consequências desta ocorrência. Para aplicarmos um sistema, uma filosofia FEMEA, por exemplo, em um freio de uma bicicleta, a gente pode analisar através de uma simples tabelinha de 3 colunas. O modo da falha, o efeito da falha e as causas que esta falha vai me propiciar, vai resultar. Então, exemplo aí, modo da falha, para este exemplo que a gente está utilizando, que é o freio de uma bicicleta. Desgaste precoce das sapatas. É o modo da falha. Qual é o efeito que um desgaste precoce destas borrachinhas do freio da bicicleta pode ocasionar? Lembrando que, por exemplo, na bicicleta é natural que os freios, né, que essas borrachas se desgastem, é natural, com o uso. Mas nós estamos analisando aqui um desgaste precoce. O efeito da falha, a eficácia de frenagem reduzida. E também uma frenagem desigual entre as rodas. O que é que pode causar
esta falha? Uma baixa densidade da borracha usada na fabricação das sapatas, ocasionando com que ela se desgaste mais rapidamente. Ou que os freios estejam mal regulados, tá? Ou esteja muito próximo, ou esteja muito distante aí do seu local de aplicação. Outra situação, alavancas frágeis, aquelas alavancas que são utilizadas para acionar as pinças onde estão acopladas as sapatas. Qual o efeito de uma alavanca falha, frágil, no meu freio? Eu posso ter a quebra das alavancas de frenagem. Causas, alavancas feitas de plástico, de um material de qualidade reduzida. Outra situação que eu posso analisar se eu estiver trabalhando, né, se eu estiver estudando, se eu estiver aplicando o FEMEA em um freio de uma bicicleta. Entortamento dos cabos de aço. É uma falha. Efeito da falha. Excesso de força necessária para frear. Frenagem desigual entre as rodas. E o que é que isso pode causar? Cabos de aço poucos flexíveis, regulagem errada do sistema de freios. Esta classificação aqui do FEMEA é muito semelhante com aquela classificação que a gente adotou lá no início da disciplina, onde nós estávamos trabalhando a questão de defeito, falha e pane. É basicamente isso. Defeito é aquela situação inicial. A falha acontece quando eu requisito aquela função requerida, fica um pouco redundante, né? Requisito uma função requerida. Quando eu requisito aquela função disponível, mas essa função falha por causa do defeito. E a partir deste momento, o meu item passa a ficar em um estado de pane. Então, é basicamente isso que acontece também nesta investigação que eu vou fazer da minha análise do meu sistema FEMEA, tá? Eu tenho a situação de defeito, quando o item é solicitado, vai haver o efeito daquele defeito, que a gente chama de falha, e aí vai passar um estado de pane, que são as consequências da ocorrência daquelas falhas. A investigação sobre os modos, os efeitos e as causas da falha é um ponto muito importante, mas o FEMEA vai além disso. É indispensável essa investigação das causas, mas aí esta investigação e as suas consequências tem todo um método a ser seguido, tem todo um modo, e aí onde entra justamente a letra M da sigla FEMEA, esse método, esse modo a ser estudado. Na literatura, né, existem vários tipos de formas de aplicar o FEMEA. É uma filosofia bem generalista e ampla. A gente pode aplicar um FEMEA de produto, um FEMEA de processo, um FEMEA de serviço e também FEMEA de sistema. Produto, processo, serviço e sistema. No FEMEA de produto, por exemplo, nós vamos ter a análise das falhas que podem ocorrer com o produto de acordo com as especificações do projeto. Então, eu vou verificar como um produto foi projetado para ele ser ao final, e no final vou verificar se as suas características estão de acordo com aquilo que de fato foi projetado. Com este tipo de análise, eu vou evitar que o produto, ou no processo decorrente do projeto do produto, haja falhas. É também comumente denominado esse tipo de FEMEA de projeto. Está intimamente, né, ligado com a parte do projeto. FEMEA de processo, ele vai analisar as falhas no planejamento e execução de um determinado processo. O objetivo dessa análise é evitar falhas no processo, tendo como base as não conformidades das especificações do projeto. O FEMEA de serviço visa prevenir a ocorrência de falhas durante a produção dos serviços, de modo que estes sempre atendam às expectativas dos clientes. É desenvolvida como uma ferramenta de prevenção, bem semelhante ao FEMEA lá de produto. Aqui no produto a gente vai ter algo palpável, né? Algo que eu possa tocar, analisar, verificar no final. Enquanto que o serviço, né, eu tenho uma série de ofertas de ações, né? E ações não podem ser palpáveis, não podem ser tocadas, mas a gente tem um resultado esperado
destas ações, e a gente pode aplicar esse método de análise de defeitos, de falhas, de consequências, também na oferta de serviços através do método FEMEA. O FEMEA de sistema, ele analisa o design de um produto durante a sua fase de concepção, de pensamento ainda, né, de colocar ainda em prática, sendo parte do critério de seleção de conceito. Essa FEMEA foca os modos de falha potencial das funções de produtos ou equipamentos causados por um design deficiente. É como se fosse um FEMEA pré-projeto, né, que antecede o projeto. Eu estou na fase de idealização do meu produto ou do meu serviço. E já nessa fase eu também posso identificar possíveis falhas e as suas consequências através da aplicação deste sistema FEMEA. Então, o FEMEA precisa desses dois pontos principais, né, para que ele possa ocorrer, né? O FEMEA precisa de um planejamento prévio para que tenha êxito em sua operação. Nós temos que ter, primeiro, o planejamento e, consequentemente, e posteriormente, a sua aplicação. Planejamento e aplicação. Planejamento e aplicação. Na fase de planejamento, nós vamos ter esses dois pontos iniciais. Definir o objetivo e a função e formar uma equipe para a sua aplicação. Vamos falar um pouquinho aqui deste primeiro ponto, que é o definir o objetivo e a função. Definir o objetivo é definir o sistema a ser analisado, onde vai ser aplicado o FEMEA. Estabelecer a fronteira de análise. O que é que deve ser analisado e o que não é necessário, o que não deve entrar na minha análise, para que eu não acabe fazendo análises desnecessárias, que não serão utilizadas. Determinar as principais funções desse meu produto, desse meu serviço. Levar em consideração, na delimitação, na definição desse meu objetivo, as condições operacionais e do ambiente em que este produto está inserido. Incluir também interfaces que cruzam a fronteira do projeto, situações em que fazem parte de um sistema externo a todo esse processo, a todo esse produto que está sendo desenvolvido. É levar em consideração influências externas, fatores externos que podem levar às falhas e suas consequências. Depois, né, eu vou em busca, ainda definindo esse meu objetivo, de recolher informação disponível que descreva o sistema a ser analisado, incluindo desenhos, especificações, esquemas, listas de componente, informações funcionais, descrições e etc. Um terceiro passo para definir este objetivo para aplicação, para a posterior aplicação do FEMEA, é coletar as informações sobre projetos anteriores, semelhantes e de fontes internas e externas. Entrevistas, faltou uma vírgulazinha aqui, me perdoem, deixa eu colocar uma vírgula aqui rapidamente, porque senão eu fico com um farnezinho. E deixa eu achar aqui o slide para eu colocar essa vírgulazinha. Me perdoe por eu ter esquecido aqui. Externas, vírgula, pronto. Coletar informações sobre projetos anteriores semelhantes e de fontes internas e externas. Entrevistas com o pessoal do projeto, pessoal de operações e manutenção e fornecedores de componentes. É conhecer, né, se existir, a vida prévia, o histórico desse projeto, dessa peça, desse equipamento, que está por receber a aplicação dessa minha análise de modos e falhas, tá certo? E, por último, a FEMEA pode ser usada para analisar qualquer sistema, subsistema, componente ou processo. Durante as fases iniciais de concepção, a análise de falhas potenciais estará a um nível elevado, cobrindo todo o sistema, para depois a gente delimitar. Além deste ponto que a gente acabou de ver, que é definir o objetivo e a função, eu preciso que alguém execute
estes objetivos que a gente acabou de definir, de delimitar no meu planejamento. E aí eu também tenho que seguir alguns critérios, eu tenho que ser criterioso na formação, né, desta equipe que fará tanto o planejamento, que também executará o meu FEMEA. Montar uma equipe permanente e outra de apoio, onde a equipe permanente vai determinar o andamento do processo do FEMEA e a segunda equipe, né, a equipe de apoio, dará suporte aplicando as ações de planejamento em seu setor ou área. Sugere-se, né, que uma equipe permanente seja composta por um engenheiro de processo, um engenheiro de produto, um engenheiro de sistema, um engenheiro de qualidade, que aí vai envolver todo o processo, todo o produto, né? O pessoal de processo, produto, sistema, qualidade. Não necessariamente formação de engenheiro, técnico também pode atuar, se for o caso, se for uma empresa de pequeno ou médio porte, tá? Não ter esse profissional. Mas essa equipe permanente é quem vai estar com a mão na massa lá, agindo, atuando. E uma equipe de apoio, onde podem compor representante de produção, fornecedor de componentes, responsável de vendas, responsável pela logística. E aí toda esta equipe vai estar envolvida na aplicação do FEMEA. A equipe deve ter uma formação multidisciplinar, pois a multidisciplinaridade permite que a análise seja realizada sob diversas óticas. Por exemplo, um problema pode ser mais impactante sob a ótica da produção do que sob a ótica mercadológica, sendo mais fácil de ser identificado pelo setor produtivo. Ok? Então, é isto. Ó. O FEMEA, para o planejamento inicial, vai precisar dessa definição do objeto que passará, que será foco do FEMEA, e a equipe que vai desenvolver, que vai pôr em prática esta filosofia, esta ferramenta de acompanhamento de falhas. Além desse planejamento, ou melhor, além não, após esse planejamento, vai vir justamente a aplicação. A aplicação do FEMEA, por sua vez, deverá identificar falhas potenciais inicialmente. E como é que eu vou fazer para identificar estas potenciais falhas existentes? Olha, a identificação de uma falha é obtida pela sua consequência, porque eu só vou verificar essa falha quando ela for necessária, quando aquela função requerida falhou, foi necessária. Então, quando a própria falha é descoberta, seja pelo operador da produção, seja pelo sistema de qualidade, ou mesmo pelo consumidor, é que ela, de fato, foi identificada. Foi identificada a sua ocorrência. E, claro, obviamente, não antes desta. Na identificação destas falhas, a gente deve considerar especificamente a relação apresentada anteriormente, determinando a relação de causa e efeito dessa falha. Como, por exemplo, o efeito no equipamento de montagem, o efeito na segurança do operador, o efeito numa posterior fase de montagem, o efeito dessa falha na utilização do produto em teste, ou até mesmo pelo cliente final. Deve-se levar em consideração também o efeito no não cumprimento das normativas e o efeito na insatisfação lá final do consumidor. A utilização de uma ferramenta chamada 6M, aliada a outra ferramenta, que é o chamado diagrama espinha de peixe, pode vir a ajudar a classificar e categorizar os itens analisados nesta identificação de falhas potenciais. Por exemplo, o diagrama espinha de peixe, que está exposto aí para vocês, vai levar em consideração, com relação, né, às falhas, as causas, materiais, meio ambiente, máquinas e equipamentos, mão de obra, método, medida, e aqui meios, métodos, dados, insumos, e como consequência aqui, ó, o efeito, o fim, a meta, o resultado, o produto.
O 6M, aplicado no diagrama apresentado, é estruturado com base nestes elementos, que são esses seis itens aqui, que começam com a letra M. Definir o método, ou seja, a forma de fazer. Definir o material, escolher qual material vai ser utilizado. A mão de obra, a forma de utilizar. Máquina, a interação externa. Meio ambiente, onde irá operar. E a medida, quais são as normas, quais são os meus limites a serem utilizados. Ok? A priorização de falhas leva ainda em consideração 3 critérios: a ocorrência dessa falha, a severidade dessa falha e a detecção dessa falha. Vamos falar um pouquinho da ocorrência, ok? Ocorrência é a frequência de incidência da falha, a quantidade de vezes em que a falha acontece em determinado tempo. Isso deve ser julgado, isso deve ser levado em consideração para eu definir a prioridade das minhas falhas, ok? Então, a gente tem uma tabelinha aqui que pontua, que dá um certo valor de acordo com a probabilidade de ocorrência dessas falhas. Então, a gente tem aqui na nossa primeira linha dessa tabelinha, quase impossível. Eu dou um valor a esta falha de valor número 1. E assim vai aumentando a ocorrência. Mínima, número 2. Raramente acontece, número 3. Ocorrência baixa, número 4. Ocorrência ocasional, número 5. Ocorrência moderada, número 6. Falhas com frequência, número 7. Falhas de alta ocorrência, número 8. Falhas de muito alta ocorrência, número 9. E uma falha quase certa, número 10. Cada uma dessas falhas tem uma probabilidade. Por exemplo, uma falha quase impossível, uma falha quase impossível, ela tem uma probabilidade de ocorrência de 1 em 1,5 milhões de ocorrências, de situação, tá? Uma falha quase impossível. Enquanto que uma falha alta, ela tem a probabilidade de ocorrência, a probabilidade de ocorrer a falha, de 1 em 8, ok? E aí, pontuando, esta ocorrência, eu vou ter aqui um critério para definir a criticidade dessa minha falha. Eu vou ter como definir em quais falhas eu vou atuar. Mas não é só isso que eu vou levar em consideração, como a gente acabou de comentar. Não é somente a probabilidade de ocorrência de uma falha que eu vou levar em consideração para saber quais tipos de falhas eu vou priorizar, tá certo? As minhas falhas potenciais. Além de levar em consideração a ocorrência dessas falhas, eu também vou levar em consideração a severidade destas falhas. E esta severidade é nada mais, nada menos do que o grau de impacto causado pela ação dessa falha, que eu também vou numerar de 1 a 10, assim como eu enumerei lá nas ocorrências das falhas. Então, se essa falha não tem efeito nenhum sobre o meu processo, eu vou dar aqui um grau, eu vou dar um valor para essa falha, valor 1. Já se, por exemplo, ela tem um efeito moderado, na minha severidade, eu vou dar aqui um número 5. O que é um efeito moderado? Qual é o critério que eu vou utilizar? Bom, uma severidade de impacto de uma falha de efeito moderado resulta em falhas sobre um componente não vital. Aí vamos andando aqui mais para o extremo e eu vou para um efeito catastrófico. No efeito catastrófico, que eu vou dar um valor 10 para ele, como é que eu vou julgar que um efeito é catastrófico? Quando esse efeito não atende a critérios mínimos de segurança, avaria repentina, não cumprimento das especificações e assim por diante. Então, eu tenho desde um nível 1 aqui, onde a minha severidade, onde o meu impacto dessa falha não causa nenhum efeito sobre
ou sobre o produto ou processos, até um nível catastrófico, extremo, grave aqui. Por exemplo, efeito extremo, que eu vou dar aqui nota 8 para ele, eu vou utilizar como critério, por exemplo, o produto fica inoperacional, resulta lá na insatisfação do consumidor. Ou seja, para, né, definir as falhas potenciais que eu vou priorizar na aplicação do meu FEMEA, eu vou levar em consideração a probabilidade da ocorrência desta falha, e eu também vou levar em consideração o efeito, né, o resultado, a severidade que esta falha vai ocasionar no meu produto final, no meu serviço. É bem parecido, não sei se vocês se recordam, com aquela análise de riscos que a gente fazia lá em HST, né? Só que, claro, levando em consideração a saúde e segurança do trabalhador e não falhas potenciais em um produto ou serviço. Mas, além da ocorrência e da severidade, para a identificação, né, a priorização ou a prioridade de falhas potenciais, nós devemos também levar em consideração a forma, o meio de detecção desta falha. Detecção é a capacidade de detectar a falha antes que ela chegue ao usuário. Tá cheque, né? De digitação meio aqui. Antes que ela chegue ao usuário. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse cheque aqui. Depois eu tiro. É a capacidade de detectar a falha antes que ela chegue ao usuário, ou seja, a constatação de que existem meios de identificação e que esses meios permitem ações imediatas. E também, assim como na ocorrência, assim como lá na severidade, né, da minha falha, na detecção, eu também vou poder valorá-la aí de uma intensidade que vai de 1 a 10. Onde, no número 1, por exemplo, eu tenho aqui que a detecção, a possibilidade, a capacidade de detecção dessa falha é quase certa. E aí eu atribuo a esta falha, a esta capacidade de detecção, o valor 1. Eu utilizo como critério, por exemplo, a existência de controles atuais que detectam falha quase sempre. Tá? Até uma situação onde a minha capacidade de detecção é média, por exemplo, aqui eu atribuo o número 5, onde eu tenho uma média chance de detecção de falha. Onde eu tenho também uma situação que é remota, eu vou atribuir aqui o número 10. Ou seja, em uma remota, em uma situação de detecção de falha remota, não existem controles que detectem a falha, tá? Então, a gente tem toda essa situação, e aqui a gente tem as nuances, né? Não é só 1, 5 e 10 que nós vamos ter, tem todas essas nuances, quase certa, muito alta, alta, moderadamente alta, média, baixa, muito baixa, mínima, rara e remota, capacidade de detecção da existência de falhas. Então, é isso, para priorizar possíveis falhas em um item, em um sistema, em um processo, em um serviço, eu tenho que levar em consideração estes 3 critérios. A ocorrência, a probabilidade de ocorrência desta falha, as consequências da ocorrência dessa falha e as formas, os meios, as situações em que eu posso detectar essas falhas. São critérios, né, essas três situações aí, esses 3 critérios, são usados na decisão do grau de risco para um dado processo ou produto. Então, definidos esses 3 critérios aí, a ocorrência, a severidade e a possibilidade de detecção dessa falha, eu tenho como numerar, eu tenho como ponderar o número de prioridade de risco em função daqueles índices que a gente adotou lá, de 1 a 10. A minha ocorrência de 1 a 10, a probabilidade de ocorrência, né, de 1 a 10, a probabilidade de a intensidade, a consequência, a severidade dessa falha de 1 a 10, e a forma como eu tenho de detectar, a capacidade que eu tenho de detectar essa falha de 1 a 10. E através do produto destes índices, né, eu vou ter esse número de prioridade de risco. A partir desse número de prioridade de risco, eu vou ter como
listar, né? Eu vou ter como priorizar quais falhas eu vou atacar inicialmente, né? Olha, não, essa falha aqui tem um número de prioridade de risco bem elevado. Então, é nela que eu vou aplicar principalmente aqui o meu FEMEA, certo? E aí eu vou definindo as minhas prioridades. Outra ferramenta, né, que também pode ser utilizada para priorizar as falhas potenciais é a matriz de risco. Na matriz de risco, vai ser levado em consideração o fracasso em função dos defeitos potenciais finais das avarias e a frequência do modo de falha. E aí o mapa de risco pode ser feito de várias maneiras. Aqui a gente tem um exemplo de uma imagem tirada da internet, onde no meu mapa de risco eu vou fazer essa análise de probabilidade por impacto, impacto por probabilidade. Então, se a gente pegar aí na primeira linha, né, a gente tem uma situação sem impacto, leve, médio, grave e gravíssimo. Enquanto que na primeira coluna, a gente tem a situação do impacto, ou melhor, da probabilidade. Uma probabilidade que é quase certa, alta, média, baixa e rara. E aí, de acordo com essa situação de probabilidade, né, e consequência, impacto, a gente promove, a gente elabora essa matriz de risco, ok? Onde, por exemplo, se eu vier aqui para o meu extremo, onde eu tenho a situação em que uma falha, é quase certa que essa falha vai acontecer, e que as consequências da ocorrência dessa falha são gravíssimas, eu tenho um risco extremo nessa situação. Aí, se eu vier para o outro extremo aqui do gráfico, onde eu tenho uma falha que não tem impacto algum no meu processo e que ainda mais é muito difícil de ela acontecer, ela vai ter um risco muito baixo, tá certo? E aqui, por exemplo, se eu tenho uma falha onde a probabilidade dela ocorrer é média, tá? E também as suas consequências é de um grau médio, eu considero essa falha, de acordo com esse mapa, com essa matriz de risco aqui, um risco elevado, ok? Um risco moderado, como exemplo aqui nessa nossa matriz, nós teremos uma situação em que, por exemplo, eu tenha uma situação em que essa minha falha, ela vai ter uma probabilidade rara de ocorrência, mas aí a consequência da ocorrência dessa falha vai me apresentar uma situação de impacto médio. E aí eu posso considerar esse risco como um risco moderado. Este é um exemplo, né, de matriz de risco. Outro exemplo aqui de matriz de risco, ó. Aí eu tenho também, mais uma vez, um gráfico que leva em consideração a frequência da ocorrência dessa falha e a sua possível consequência. Então, aqui na frequência, eu tenho na linha, essa frequência ela é muito improvável, uma frequência de ocorrência remota, uma frequência ocasional, uma falha que ocorre muito provavelmente, ou uma falha que ocorre frequentemente. E aí eu tenho a consequência da ocorrência dessa falha. Essa falha ela pode ser catastrófica, ela pode ser crítica, ela pode ser principal e ela pode ser mínima, tá? E aí eu faço o cruzamento dessas informações. E de acordo com a gradação, né, a situação desse sistema de risco, eu vou ter que tomar alguma atitude, ok? Atitudes sugeridas aqui pelo nosso mapa, por exemplo, né? Deixa eu pintar aqui de vermelho, essa superior, e eu vou pintar essa aqui de baixo de verde. Então, essas situações aqui, ó, de verde, por exemplo, estabelecer ações para manter o risco neste nível, ou seja, é um risco aceitável. Já no do meio aqui, ó, no amarelinho, é um risco aceitável se o custo exceder o benefício. E já no vermelhinho, eu posso julgar que é um risco não aceitável. Estabelecer medidas para a redução
desse risco. E aí, de posse dessa informação, eu vou ter como identificar as falhas potenciais, tá certo? Através de daqueles 3 principais critérios que a gente viu: ocorrência, né? Severidade da falha e também a capacidade de poder detectá-la. E também a matriz de risco vai me ajudar a identificar as falhas potenciais para que eu possa aplicar o FEMEA. Outra etapa da aplicação já do FEMEA é, depois de identificada estas falhas, priorizar as falhas potenciais. Ah, não, perdão, pessoal. A gente acabou de ver a priorização das falhas, tá? Deixa eu ver aqui. Me perdi aqui no nosso roteiro. Identificar falhas. Nós já falamos de identificar falhas, ok. A gente estava falando de priorizar. Me perdoem aqui por eu ter me perdido. Nós já falamos de priorizar. Então, primeiro passo, né, para aplicar o FEMEA é identificar as falhas potenciais. Segundo passo, priorizar as falhas identificadas através daquela análise lá da matriz de riscos e também da ocorrência, da forma de detecção. Identificada e priorizada as falhas, agora eu vou passar a trabalhar, a escolher e implementar as ações corretivas, tá? Para falhas potenciais, em que o risco de falha é considerado demasiadamente elevado, devemos introduzir ações de modo a eliminar, reduzir ou controlar a falha, com base lá naquela análise que a gente fez, da priorização dos riscos. As ações corretivas utilizadas destinam-se à eliminação das causas potenciais das falhas, eliminação dos modos de falha, redução dos efeitos das falhas ou, como último recurso, aumento do nível de detecção. Vai atuar justamente em cima daquelas 3 situações, né? Ou eu vou buscar reduzir a ocorrência, a frequência daquelas falhas, ou eu vou buscar reduzir a consequência, os efeitos daquelas falhas, ou ainda vou em busca de ferramentas que me propiciem uma melhor detecção, um aumento da capacidade de detecção das falhas. Porque aí, detectando, eu vou ter como também tomar ações para agir de modo a reduzi-las, a eliminá-las. Diversas ações corretivas podem ser adotadas em busca desta melhoria, destas reduções. Como, por exemplo, medidas de prevenção total ao tipo de falha. Então, eu identifiquei aqui que este tipo de falha aqui é a minha prioridade. É a falha que me dá um grau de risco, uma situação de risco maior. Então, eu vou buscar medidas de proteção, de prevenção total a esta falha específica. Medidas de prevenção total de uma causa de falha. E aí a gente usa esse mesmo raciocínio que eu utilizei para o primeiro ponto, voltado para o que está causando aquela falha. Medidas que dificultam a ocorrência de falhas, medidas que limitam o efeito do tipo de falha, medidas que aumentam a probabilidade de detecção do tipo da causa de falha. E aí, né, depois de identificado as falhas potenciais, priorizadas as falhas em que eu vou agir, que eu vou cair matando, né, que eu vou cair em cima para evitá-las. E depois que eu caí em cima dessas falhas, né, e implementei as ações necessárias para que essas falhas sejam reduzidas ou não ocorram mais, ou tenham as suas consequências reduzidas também, ou que eu melhore a capacidade de identificação dessas falhas através dessas ações tomadas, né, no nosso terceiro passo aqui da aplicação, eu vou passar a seguir um processo de observação e aprendizagem. Nesse processo de observação e aprendizagem, nós podemos acompanhar o efeito das medidas adotadas
com a redução proporcional do NPR, que é justamente aquele número lá que a gente chegou através da multiplicação, da ponderação, da frequência de ocorrência, das consequências das falhas e também da capacidade de detecção dessas falhas. A identificação e a redução dos riscos podem ser acompanhados por meio de uma tabela como essa, por exemplo, né? Então, eu cheguei ao meu NPR inicial aqui, tá? De um valor de uma determinada falha de 280. 280. E aí eu cheguei a esse valor justamente através do produto, da ocorrência de uma determinada falha. Então, lá naquela minha tabelinha, né, de probabilidade de ocorrência de uma falha, eu defini lá o número 5 para a ocorrência daquela falha. Eu defini também que as consequências, né, a severidade da ocorrência dessa falha, tem um índice 7, tem um valor 7 de intensidade, e que a minha capacidade de detecção dessa falha é 8. E aí, depois que eu identifiquei estas falhas, essas situações, eu fui lá e apliquei medidas corretivas dessa situação, de uma maneira que, após uma revisão, né, após essa situação de observação, de medição, de aprendizagem com a aplicação do FEMEA, eu verifiquei, ok, que a ocorrência dessa falha caiu de 5 para 4, a frequência, né, a probabilidade de ocorrência. Eu verifiquei também que mesmo quando essa falha ocorre, a sua severidade, o seu impacto foi reduzido, porque também eu melhorei a minha capacidade de detecção dessa falha, reduzindo aqui o meu NPR de 280 para 168, o que equivale a uma redução de 40%, o que nos leva a concluir que a aplicação do FEMEA tem sido eficaz. E essa parte de observação e aprendizagem é indispensável justamente para chegarmos a esse tipo de conclusão. A situação também pode piorar, que a gente está aplicando, está dando como exemplo uma situação de melhora, né? Mas mesmo se a situação vier a melhorar, a piorar, perdão, se vier a piorar, eu só vou poder conseguir identificar isso se eu fizer esta parte da observação e aprendizagem. Ok? E além, né, da observação e aprendizagem, feito tudo isso, é também indispensável que eu faça a documentação, o registro de todo esse processo. É fundamental o registro, a documentação desse processo, pois isso vai me permitir possuir uma base de dados para consultas futuras, porque aí eu vou ter um referencial para poder medir o meu desenvolvimento. Como é que eu vou saber o quanto que eu estou andando se eu não sei de onde eu parti, se eu não sei como estava antes? E eu só vou conseguir isso através deste acompanhamento, desta medição de desenvolvimento do processo. Portanto, a documentação, né, de todo esse processo do FEMEA é indispensável, tá certo? Documentar e registrar o processo. E com isso, né, eu vou ter cumprido as minhas 2 etapas do meu processo de implantação do FEMEA, tá? Dentro da minha empresa, do produto que eu estou trabalhando, do serviço que eu estou oferecendo. O planejamento, que a gente viu anteriormente, e a sua posterior aplicação, utilizando estes passos, esse passo a passo que a gente acabou de detalhar. E aí, como conclusão, a gente pode deduzir que o FEMEA é um método bem estruturado para a identificação de produtos e processos. É de fácil aplicação e assimilação. Rapidinho a gente viu como aplicar isso daí, né? Mas a gente tem que ficar atento, porque esse tipo de método pode até se tornar cansativo e consumir muito tempo. A gente sabe que tempo é dinheiro. Principalmente se a gente for tentar aplicar esse método para uma situação em que eu tenha uma grande quantidade de falhas, muitas falhas ocorrendo. Ele não vai ser muito efetivo ou produtivo nessa situação. Não é que ele não vai alcançar o objetivo quando eu tenho muitas falhas, tá? Mas aí eu vou demorar um pouco mais para alcançar esses objetivos. E aí a consideração de outra ferramenta para reduzir, debelar estas falhas
pode ou até mesmo deve ser levado em consideração. Mas em uma situação em que eu tenho poucas falhas, né, a aplicação do método FEMEA é excelente. E essa sua facilidade, essa sua simplicidade de aplicação, desde pessoas com poucos conhecimentos, né, até por pessoas de conhecimentos mais elevados, mais detalhados, né, vai poder surtir efeito. E é muito recomendável esse tipo de ferramenta nas práticas, nos planejamentos, nas organizações, né, das técnicas de manutenção. É uma ferramenta que pode e deve ser muito bem levada em consideração, tá certo? E é isto, né? Nós encerramos por aqui todo este nosso conteúdo que diz respeito à organização da manutenção, tá certo? Nós não encerramos ainda a nossa disciplina, ainda temos conteúdo para ver, para trabalhar na disciplina de técnicas de manutenção, mas aí nós encerramos esta unidade, este processo aqui. Agradeço a você que esteve presente assistindo essa gravação aqui até o final, tá certo? E vou interromper nesse momento. Esta aula vai ser disponibilizada tanto através do nosso Google Sala de Aula, como também através de uma playlist que está disponibilizada no meu perfil do YouTube, tá certo? Obrigado para você que esteve até aqui mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser.